Olá, pessoal! Bem-vindos de novo aqui nesse momento especial entre nós, nesse propósito de 40 dias, né? Fazendo a leitura do livro do Rick Warren. Se você não assistiu os outros vídeos, você também é bem-vindo, né? E apesar de, né, o convite ser para você estar aqui conosco, né? Eu digo conosco porque eu sei que já tem várias pessoas que estão, né, junto comigo aí acompanhando a sequência de vídeos, mas todo o conteúdo que eu compartilho aqui, ele é muito mais. Uma amiga minha me disse assim: é como você pegar, sentar no sofá e tomar uma xícara de café juntos, falando de uma forma leve sobre esse assunto que é tão primordial na nossa vida, né? Deus e os propósitos dele para nós. E eu tava aqui, né, me preparando para fazer esse vídeo e fazendo a minha leitura. Normalmente eu gosto de fazer esses vídeos quando as crianças estão na escola e vida como a vida, né? Foi totalmente conturbado, tiveram várias interrupções, eu não consegui ter o meu foco que eu costumo ter, mas eu acho que isso me ajuda a refletir aqui com vocês sobre como é a nossa vida, né? Como é a passagem do tempo, como a vida nos convida para essa intensidade e intencionalidade das coisas, né? Eu, inclusive, pensei, acho que eu não vou gravar agora, não vou fazer isso, e eu me conectei com o propósito de eu estar fazendo essa atividade, né? Aqui com vocês, que é uma forma de eu manter o meu compromisso de, durante todos esses 40 dias, durante a quaresma, isso ser a minha prioridade, o meu foco, porque eu sei que isso tem um reflexo muito importante, né? Que norteia todas as outras atividades da minha vida, todas as áreas, né, que a gente precisa explorar, que envolvem, né, maternidade, envolve família, envolve o lado profissional, você cuidar, né, do seu lado espiritual, da tua intimidade com Deus, é você cuidar da sua vida de uma forma integral. Então, eu hoje, inclusive, estava conversando com os amigos, ele comentou assim, pela primeira vez eu vou em tal lugar e eu não vou estar bebendo, quaresma, né? E aí, eu lembro que eu tava pensando, tipo, o que que eu vou deixar de fazer, né? Que eu vou me comprometer a jejuar? Porque é muito comum, né, na quaresma, a gente fazer esses jejuns, né? Essa é uma cultura muito forte, pelo menos na religião católica, que é a que eu mais tenho conhecimento, mas mesmo assim, quanto mais a gente começa a estudar, né, a entender, a buscar referência em outras pessoas que também compartilham desse assunto, você percebe o quanto a gente não sabe, né? E a sabedoria, né, a gente percebe que vem de Deus, e quanto mais a gente tem humildade para identificar o quanto a gente ainda tem a aprender, e quanto mais a gente está disposto a falar sobre o pouco que a gente, das viradas de chave, que eu vou dizer, não é nem que eu aprendi, né? Eu tô super aberta e disposta a continuar aprendendo. Mas quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente aprende, mais conteúdos chegam até a gente. Então, esse é o grande convite, né? Para que a gente continue fazendo muito mais por nós e por Deus e por aqueles que precisam, né, dessa palavra, né? Uma coisa, um ato tão simples. E esse foi o motivo pelo qual eu me propus a não deixar de fazer algo ou jejuar, né, de alguma coisa, porque de nada adianta também a gente só jejuar, né, no sentido de não ingerir algo, né, isso precisa estar conectado com o espírito. E eu pensei assim, eu acho que
eu não posso, nesse momento, deixar de fazer algo. Eu acho que eu tenho que fazer algo a mais, né? E esse foi está sendo, né, a forma de eu me manter nesse propósito, né, de vivenciar uma quaresma que realmente me prepare para o tempo pascal. E a reflexão do dia 4, né, fala sobre nós sermos criados para ser eterno. E eu acho assim, quem nunca se questionou, né, ou numa roda de conversa, ou numa pergunta daquelas bem difíceis que as crianças fazem pra gente, né, você não foi questionado sobre, e aí, o que acontece depois que a gente morre, né? Ou por que as pessoas morrem? Mãe, quando eu vou morrer? Quando você vai morrer? Será que você vai morrer antes de mim? Como esses assuntos mexem com a gente, né? E como ter uma noção, né, da perspectiva cristã nos faz ter uma relação diferente com a morte, embora sempre vai mexer, né, de uma forma incontrolável, né? A gente não consegue prever como você vai reagir de repente diante de um diagnóstico de uma doença terminal, né? O como você vai reagir quando você perder uma pessoa próxima. E hoje mesmo eu vi um vídeo da Carolina Dickmann, ela dizendo o quanto ela levou um susto quando a mãe dela morreu, mas ela disse que ela teve uma colheita muito positiva dessa situação, que naquele momento ela percebeu como realmente a vida é um sopro, como a gente não tem controle nenhum de que momento, né, isso vai acontecer na nossa vida, seja com um ente querido, seja conosco, e o quanto realmente a nossa vida, né, o acordar de manhã é um grande milagre, e a gente precisa usufruir dessa graça divina da melhor forma possível, né? Eu acho que esse assunto traz pra gente grandes paradoxos, assim, né? Você lidar com o aqui e agora e lidar com a eternidade. O aqui e agora é tudo aquilo que a gente tem para usufruir nesse momento. Então, cara, é muito especial. Mas nada tem sentido, nem mesmo aqui e agora, se não for eternidade. Se a gente agisse no aqui e agora, somente com interesse naquilo que ele nos produz aqui e agora, a gente viveria uma vida vazia de prazeres momentâneos, né? De degustar aquele doce maravilhoso, e quantas vezes a gente nem degusta, né? A gente engole. Quantas pessoas só sobrevivem e não vivem, né? É aquela coisa do embolo da vida ligada no automático, ou que se arrasta, né, para realizar qualquer atividade. Então, voltando naquela análise de uma vida plena, é uma vida sincera, é uma vida simples. Se a gente souber lidar bem com o nosso tempo, com o nosso aqui e agora, e conectados, né, com a eternidade, tudo tem mais sentido, né? A gente dá valor à vida diante da fragilidade, né? De entender quão presente é a possibilidade da morte, né? E entender que diante da morte as coisas não acabaram é grandioso. Eu não, acho que eu não vou nem dizer as grandes passagens da Bíblia, né? Mas se a gente olhar para a Bíblia de maneira geral, ela nos apresenta uma grande promessa, né? É você acreditar que tudo que você faz agora não é para um fim, né?
mas é para algo muito mais especial, e as passagens que são citadas, que falam sobre a eternidade, é dizer assim, cara, eu tenho uma coisa muito boa para te oferecer, é algo muito além do que você pode imaginar, né? É o misterioso céu, é a promessa de inexistência de dor, de sofrimento, e isso nos dá forças para a gente entender que a passagem de sofrimentos que a gente, né, acaba encarando ao longo da vida, elas têm uma relação muito forte com a eternidade, tanto quanto a vida de Jesus, né, que veio para cá. A passagem dele, basicamente, né, apesar de tantas pérolas que ele entregou para nós, a vida dele foi um grande martírio, né, carregadíssima de sofrimentos, perseguições, enfim, e carregar a imagem e semelhança de Deus traz também para, né, cara a cara, esse simbolismo de se nós somos imagem e semelhança, nós carregamos, né, as graças e as dificuldades, os desafios, a possibilidade, né, de lidar com esses momentos desafiadores, também perseguições, enfim, né, acho que, não sei se é hoje ou se foi ontem, mas foi recente. Hoje eu vi também um menininho caminhando na rua, enrolado com a bandeira da Ucrânia, e a gente está completando um ano de guerra, né? Quer situação de sofrimento mais simbólica do que essa, né? Quantas gerações já se passaram e a gente percebe que, apesar de esforços de uns e poucos esforços de outros, a gente não evoluiu em grande coisa, né? Ou, não sei, quero acreditar que muita gente está conectado com essa evolução, com a preparação para a eternidade, mas com certeza não só esse, né? Mas tantos outros exemplos que a gente vê no nosso dia a dia que são o inverso disso, né? Que refletem muito mais a morte do que a vida. Então, isso também me conecta com o grande propósito da gente estar aqui falando sobre isso, de buscar mais consciência, buscar mais condições de levar a nossa vida, né, de uma forma valiosa, buscando aquilo que está além do que aqui e agora nos apresenta, e valorizar, né, demais o aqui e agora, que seja pela nossa respiração. Acho que esse não foi um exercício que a gente ainda fez, mas eu acho que um grande exercício para conexão com Deus é a nossa própria respiração. Toda vez que a gente respira e enche o nosso pulmão de ar, a gente tem sensação do sopro de vida de Deus para nós, né? Desse direito que Ele nos está dando de estar aqui ouvindo essa mensagem, de estar na presença da família, de estar lidando com a situação de ai meu Deus, eu preciso fazer isso, as crianças estão entrando no quarto, enfim, como vocês podem ver, o meu estúdio aqui, né? O quarto emprestado da minha filha, que é o único lugar da casa que eu consigo ficar um pouco isoladinha, e a gente vai encarando tudo isso, e as coisas vão acontecendo, e em outro lugar, não tão longe daqui, as coisas podem estar muito mais difíceis, mas o nosso aqui e agora nos chama, né, para o nosso propósito, o que você pode fazer aqui e agora, e o que reflete, né, na eternidade. Eu gosto muito de pensar nos exemplos, né? É muito doido eu pensar que eu tô aqui gravando um vídeo que eu vou postar no YouTube e que isso talvez eu me vá, né? E esse vídeo fique para a eternidade.
Esses dias a gente estava ouvindo a música da Marília Mendonça e minha filha falou: Nossa, mãe, é doido a gente pensar, né? Que o filhinho dela, tão pequenininho, perdeu a mãe, mas que através das músicas que ela deixou gravada, ele vai ter acesso à voz dela, né? A tudo que ela criou. Pegar a Bíblia na mão e pensar que esse é um livro que tem mais de 4.000 anos é muito doido, né? Você pensar que aqui tem gerações e gerações de histórias que ficaram para a eternidade, que vêm sobrevivendo, né? Que vêm a partir do seu significado sendo transmitida de geração em geração. Então, seja lá pelo que a gente deixa aqui, seja lá pelo que a gente ainda vai vir a ser, né? E graças a Deus, na presença dele, diante das escolhas que a gente fizer aqui na vida, né? A gente ainda tem muita coisa para aproveitar. Então, esse chamado, né, do dia 4, dizendo você foi criado para a eternidade, nos chama para. Talvez a gente nem tenha ainda noção de qual é o propósito de Deus para nós, mas ter noção dessas outras tantas pequenas coisas, quanto, né, recapitulando um pouquinho, a gente falou sobre os nossos sentidos, agora a gente falou sobre a nossa respiração e a gente falou também dessas particularidades que cada um de nós carrega, né, e que muitas vezes está relacionado com o nosso propósito, fazem desse grande jogo da vida um eterno desafio, né? Mas voltado para o que a gente vai colher, talvez não aqui, né? Mas ao lado de Deus. Por isso, nos dedicamos nesse momento e pedimos a presença de Deus todos os dias da nossa vida, para que esse momento seja ainda mais valioso. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até mais. Com muito carinho, Simone.